Olá, continuando as nossas videoaulas no módulo de retaguarda, nós vamos trabalhar nessa videoaula algumas funcionalidades de apoio ao setor de compras. Vamos ver aqui a funcionalidade de análise de venda para gerar uma ordem de compra. Essa funcionalidade que nós temos aqui auxilia o comprador em fazer uma ordem de compra automática, baseando-se no processamento de análise do movimento de venda dos itens. Ou seja, ele vai querer fazer uma compra baseando-se no giro daquelas mercadorias. Nós temos ali a forma de gerar um relatório para compra, baseando-se também na reposição das quantidades mínimas. Ou seja, eu quero ver o que eu tenho que comprar para repor o meu estoque. Então, nós estabelecemos uma quantidade mínima de estoque para cada item. E quando aquele item, a quantidade atual dele ficar abaixo daquela quantidade mínima, o sistema informa, através de relatórios, a necessidade de reposição. E também nós temos essa funcionalidade aqui, que vai ajudar o comprador a comprar aquilo que está vendendo. Então, eu quero comprar somente aquilo que está vendendo. Então, ele pode determinar um período de análise, aqui no período de venda, e falar o seguinte: analise o que vendeu nesse período aqui. Daí o sistema vai processar, vai trazer na tela, como nós vamos ver, tudo que vendeu naquele período. Aí ele fala o seguinte: então eu quero comprar para suprir o meu estoque para 30 dias de venda, 60 dias de venda. Aí o sistema vai fazer ali a sugestão de compra para ele, baseando-se no que vendeu e fazendo uma sugestão para suprimento de estoque para 30 dias ou o número de dias que o comprador quiser. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero analisar o meu período de venda de 1 de janeiro de 2014 até o dia 30 de 5 de 2014. Dá uma ideia, dá um prazo bem amplo. Isso aqui poderia ser 90 dias, 60 dias. Nesses campos aqui eu posso determinar em cima de qual grupo que eu quero que analise. Eu quero saber o grupo elétrica, eu quero saber tudo que eu vendi do grupo elétrica, tá? Para que eu faça uma ordem de compra só em cima do grupo elétrica. Do grupo elétrica, do subgrupo chuveiros, disjuntores e tal. Não, eu quero pegar todo o grupo elétrico, vou fazer uma compra geral do meu setor de elétrica. Eu quero uma posição para que eu veja o que girou, tá? Aqui ele pergunta, ele está mostrando de qual empresa. Então, se eu tenho uma única empresa, eu deixo aqui preenchido. Se você tiver mais de uma empresa, você pode selecionar a empresa que você quer fazer a análise de venda, ou se você quiser fazer análise de todas as lojas. Eu quero saber tudo que vendeu em todas as lojas da minha rede. Então eu tiro, dou um delete, marco, se ele vem sempre com o código da tua empresa que você logou. Se você quiser fazer análise só em cima desta filial, você deixa ela preenchida. Se você quiser fazer análise de venda sobre todas as lojas da rede, você marca ali e dá um delete, ok? Deletei, tá? Então, como o propósito desta rotina aqui é fazer uma análise, gerar uma ordem de compra automática, baseando-se no que vendeu, tá? Eu vou marcar aqui, se eu quero que a lista desses produtos venha por ordem de produto ou por código de grupo e subgrupo. Eu vou deixar aqui por ordem de descrição. Vou mandar carregar. Então tá lá, ele aqui tá meio fora de controle aqui os grupos a pedir elétrica, mas vincularam essa base de dados aqui para teste lá ao cimento. Tá, então vamos voltar aqui, vamos tirar o grupo, que esse grupo tá como teste, tá meio
Então eu vou pegar aqui geral. Então aqui só para entender que eu posso estipular grupos, né? Eu quero só o que vendeu do fornecedor tal ou da marca tal. Posso colocar a marca dos produtos que eu quero. Então eu não vou colocar filtro nenhum, eu quero vender tudo que eu vendi e quero que venha agrupado daí por código de grupo e subgrupo. Daí ele não vai fazer filtro nenhum, a não ser o filtro do período aqui, ó. E vou dar um carregar. Tá lá. Só lembrando, como essa base aqui é de teste, tem coisas ali que o vínculo de grupo e subgrupo estavam errados, né? Tem um produto elétrico, veio cimento. Mas aqui então eu pedi geral, ó. Ele me trouxe, ó, num período de 150 dias, o que eu vendi foi isso aqui, ó. Kit Karsten, eu vendi 13 produtos desse aqui, tá vendo? Aqui ele me dá o item, a quantidade de estoque que eu tenho hoje desse item, e aqui a quantidade que eu vendi nesse período, tá vendo? Essa coluna, ó, venda menos devolução. Esse produto eu vendi 13, esse aqui eu vendi 12, esse aqui eu vendi 55 e assim sucessivamente, ó, os produtos que eu vendi. Então vamos entender o seguinte, que você quer fazer uma ordem de compra automática baseado nesta posição de venda aqui, ó. Então eu pedi uma posição de 150 dias de venda e daí ele pergunta aqui, ó, dias para análise. Tá, você quer fazer uma ordem de compra para suprir o teu estoque para quantos dias? Você diz, para 90 dias, tá? E manda calcular. Aí ele vai fazer aqui, ó, quantidade para 90 dias de estoque, ó. E sugeriu a minha compra baseado nos 150 dias de venda, analisando os 150 dias de venda, e eu pedi para que ele faça uma sugestão então para suprir o meu estoque para 90 dias, o que eu preciso. Ele está me dando aqui, ó, nessa coluna, a quantidade para 90 dias, está me dando o que eu preciso comprar. E aqui, ó, média diária, essa coluna aqui, ó, ele está me dizendo qual é a média diária de venda, tá? Então, só entendendo que os dados que eu tenho aqui são meramente fictícios, porém na tua loja isso aqui virá com dados mais coerentes, né? Então vai dizer qual é a média de venda de cada item diária, e aqui essa coluna, qual que é a sugestão para abastecer o meu estoque então para 90 dias, vai me jogar aqui. Ok, você tem então uma posição de análise, ok, você tem uma posição de análise aqui, onde você colocou 150 dias de análise para venda, e ele te dá uma sugestão então para suprimento de estoque de 90 dias. Nessa última coluna aqui, ele vai dando a data da última compra. Quando eu fiz a ordem de compra, ele já me dá aqui a data da minha última ordem de compra. Porque se de repente eu estou vendo que eu tenho uma análise, uma sugestão de compra aqui, e ele já verifica, olha, a tua última compra desse item foi dia tal, tá? Bom, eu tenho um checkbox aqui, então como eu quero gerar uma ordem de compra automática, eu tenho que colocar então a quantidade que eu quero comprar. Então eu posso vir aqui nessa coluna e falar o seguinte, eu vou comprar 10 então, ó, e dou um enter, ok? Agora, eu tenho um checkbox aqui que diz assim, ó, atribuir sugestão do sistema. Se eu clicar aqui, ó, esta coluna aqui, que vai ser a coluna que vai determinar a quantidade que eu vou solicitar, que eu vou comprar, tá? Então, eu mandei atribuir a sugestão do sistema, ele pegou o que o sistema calculou e jogou para a quantidade para compra. Porém, depois que você atribuiu, você pode vir aqui, ó, e mexer, ó, digita ali a quantidade que você quer e dá um enter, ó. Aqui, um enter. Então é em cima disso aqui que ele vai gerar a tua ordem de compra, tá? Aí você pode perguntar, puxa, mas por que eu vou comprar esse item 8 se eu tenho 41 no meu estoque? Então não vou comprar, porque se para 90 dias eu preciso de 8, pois eu tenho 41, então eu não vou comprar. Tá vendo esse outro checkbox que diz assim, ó, analisar somente produtos com quantidade de estoque inferior à quantidade vendida. Então ele vai analisar os produtos com quantidade de estoque inferior à quantidade vendida. Ou seja, se eu não tiver estoque aqui, ó, ele vai fazer
somente análise dos produtos que eu não tenho. Então eu vou clicar aqui e vou calcular. Ó. Então ele falou para mim comprar apenas esses 2 itens aqui, ó, porque no demais eu tenho em estoque. Ó. Então ele já faz a análise da quantidade vendida, porém como eu tenho em estoque, ele não vai trazer aqui para que eu faça a sugestão de compra, tá vendo? Ó? Então quando eu mandar aqui atribuir a sugestão de compra, ele vai falar, ó, compre apenas esses 2 itens, porque no resto você tem, ó, nos demais você tem. Então como eu vou ter que comprar pedra e areia somente, então ele vai fazer a sugestão aqui, ó, para alimentar 90 dias, baseando-se no teu movimento de venda, você vai ter que comprar, né, lá 1 metro cúbico de areia e 1 metro cúbico de pedra e 4 de areia. Porém você pode determinar, dizer, não, vou comprar 2 aqui e 5 aqui, tá? Determinou as quantidades que você quer comprar, ok? Você pode vir para a aba 3, ó, gerar ordem de compra. Aí você vai escolher o fornecedor a qual você vai pedir e vai gerar a ordem de compra. Ó, confirma. Aí ele vai gerar automaticamente uma ordem de compra para você com os itens que você selecionou. Ok? Então, como nós vimos na aula anterior, como você cria uma ordem de compra manual, né? Aqui você gerou uma ordem de compra automática baseando-se em uma análise de venda. Levando em consideração que os dados que nós temos ali são fictícios, mas eu creio que deu para compreender o processo. Então aí quando eu clico para gerar uma ordem de compra, eu só vou definir dados aqui como entrega, tá? O contato, como que eu vou pagar isso aqui para o meu fornecedor, se eu vou pagar à vista, né? Qual é a condição de pagamento, né? Dinheiro. Que transportadora, se eu for solicitar para uma transportadora, qual a transportadora que eu vou precisar, né? Então aqui nós vamos colocar essas condições, as observações para a ordem, tá? E gravar essa ordem. Tá lá, tá feita a nossa ordem de compra automática pela rotina de análise de ordem de compra, análise do movimento de venda. Aqui eu posso clicar em visualizar, e eu posso imprimir, visualizar essa ordem de compra, imprimir ela ou até mesmo enviar por e-mail para o meu fornecedor, conforme nós vimos na última videoaula. Ok? Então tá aqui. Então esse é o processo onde nós geramos uma ordem de compra baseando a nossa quantidade em cima do movimento de venda. Tá? Esse mesmo princípio aqui, ó, eu vou ter para gerar as quantidades mínimas que eu quero colocar nos itens do meu estoque. Então, por exemplo, eu quero colocar lá a quantidade mínima de estoque, tá? E eu quero verificar o movimento de venda daqueles itens para falar, olha, se ele vendeu então nesse período 10 peças, então eu quero gerar uma quantidade mínima para 30 dias. Então ele vai ver o que eu vendi naquele período que eu coloquei, tá? E vai determinar daí as minhas quantidades mínimas para estoque, tá? E segue o mesmo princípio que nós fizemos aqui. Tem um detalhe que eu não mostrei aqui, que isso aqui é uma coisa à parte, até foge um pouco da proposta da rotina, mas eu vou explicar na videoaula. Esta opção aqui, ó, inclui produtos sem movimento de venda. Ele explica que esta opção é listada após a listagem dos produtos que tiveram movimento de venda. Isso aqui foi uma solicitação para um cliente que, embora a proposta desta rotina é mostrar apenas os produtos que vendeu, que houveram venda
no período e fazer uma ordem de compra automática baseada naquilo que vendeu, nós tivemos um cliente que queria que fosse listado embaixo os itens que não venderam. Foge um pouco a proposta da funcionalidade, mas para poder atendê-lo, nós colocamos. Então, caso você queira, aqui no caso eu mandei carregar, ó, veio só os produtos que ocorreram venda no período. Mas se você quiser colocar logo abaixo os produtos que não venderam também, você pode clicar em incluir. Aí carrega. Mas que nem eu falei, no meu entendimento, foge a proposta da funcionalidade, né? Eu listar os produtos que não venderam numa análise de compra. Então, se eu só quero comprar aquilo que vendeu, não tem muito sentido eu listar os produtos que não venderam. Mas para poder atender a solicitação do cliente, nós colocamos. Daí, como ele vai demorar bastante, porque ele vai pegar também os itens que não venderam para colocar ali. Aí você vai ter que fazer, como não vendeu, você vai ter que entrar na coluna de solicitação de compra e colocar o que você quer comprar. Caso você queira comprar um item que não girou, você vai marcar ali a quantidade dos itens que você quer comprar, tá? Então, tem muitos clientes que perguntam, puxa, mas se a rotina aqui, a proposta é fazer uma análise em cima dos itens que não venderam, por que existe um checkbox ali, uma opção que lista os itens que não venderam? Eu também não, a princípio eu acho estranho, mas para poder atender a todos os clientes de forma satisfatória, a gente colocou então para atender a solicitação desse cliente. Então aqui, ó, ele vai fazer uma lista, ele vai incluir logo abaixo dos itens que tiveram um giro, ele vai colocar os itens que não vendeu nada. Aí se você quiser comprar algum daqueles itens que não vendeu, você vai na coluna de solicitação para compra e vai digitar a quantidade necessária. Agora vamos esperar que ele correr ali todos os itens, são 4.000 e poucos itens. Então ele vai correr e após o término ali ele vai abrir. Esses então são os itens que não houve venda, tá? Então só para mostrar aqui, eles vêm numa outra cor, tá? E você pode ver que ele não houve venda. Então listou apenas porque às vezes você quer fazer uma análise, ele não houve venda, mas mesmo assim de repente você quer fazer compra de algum desses itens aqui. Ok, então esta é a rotina aqui de gerar ordem de compra baseando-se na movimentação de venda. E também você tem o mesmo processo para análise de venda por item para gerar a quantidade mínima de estoque. Então aquilo que eu falei, como que eu vou gerar uma quantidade mínima? Então baseando no mesmo processo, você vai colocar lá tudo que vendeu em determinado período e vai colocar a posição de qual seria a tua quantidade mínima. Então vamos simular aqui de volta 01/1 de 2014 até 30/5 de 2014 e eu quero então que ele me traga tudo que eu vendi nesse período, ok? E aqui, ó, analisar somente produtos com quantidades de estoque inferior à quantidade vendida. Você quer fazer isso aqui? Vai marcar. Senão você vai colocar aqui, nesse período de 150 dias, você quer que a tua quantidade mínima de estoque seja suficiente para suprir o teu estoque por 30 dias. Vai colocar calcular. Então tá lá. Essa será a quantidade mínima que você irá atribuir para os teus produtos. Aquilo que veio zero, você pode atribuir aqui a sugestão do sistema, clicar na coluna e digitar a quantidade mínima que você quer. Vamos por 1. Até às vezes que ficou uma fração, mas você quer colocar 1. Então você pode. E daí aqui embaixo tem o botão, ó, atualizar nova quantidade mínima. Então ele irá atribuir os valores dessa coluna no campo de quantidade mínima de estoque para esses itens aqui. Vou clicar, ó. Pronto. Já atribuiu a quantidade mínima dos itens que ele encontrou
quantidade. Ó. Os itens que ficou zerado, ele nem chegou a atualizar. Ok? Então essa é a nossa videoaula aqui, que trabalhou essas duas ferramentas, né? De análise de venda para gerar ordem de compra automática e análise de venda para atualizar a quantidade mínima. Ok? Muito obrigado, até a próxima videoaula.